Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio. Sentar cada um dos seus lugares, virar para frente e prestar atenção aqui. Na última aula eu passei o teste, valendo 5 pontos, na verdade é um trabalho do teste, né? Valendo 5 pontos, era de dupla. Vai pegar em folha separada, uma folha para cada dupla, de consulta também, vocês poderiam consultar. Foram 10 questões, valendo meio ponto cada questão, e são baseados nessa matéria, desse trabalho, que nós teremos, ou será baseada nesse trabalho aí, a prova do mestral semana que vem, beleza? Não vou explicar questão por questão, acho que já expliquei esse troço aqui, mas vou afirmar. Já expliquei aqui já? Já? Schopenhauer não? Tem gente lá. Vamos lá então as perguntas. Qual é a primeira pergunta? O voluntarismo fisiológico, como desenvolvido por Arthur Schopenhauer. Fisiológico. Se baseia em que ideia? E qual a ideia? Voluntarismo. Voluntarismo vem de quê? Mas é uma Voluntarismo vem de vontade. Então, para os filósofos voluntaristas, o que move o ser humano é a vontade. É a vontade muito mais do que a razão. Desde Aristóteles, na Grécia Antiga, acreditava-se que o homem é um animal racional, ou seja, o que nos move é a razão. A partir do século XIX, essa fé cega no poder da razão começa a ser questionada. E os voluntaristas depois vêm em Freud, mostrando como não é a nossa consciência, a nossa razão que nos move, mas é inconsciente. Né? Mas isso começa antes com os voluntaristas, que são três filósofos voluntaristas. Schopenhauer, Nietzsche e Kierkegaard. Mas cada um deles tem uma visão diferente sobre essa vontade, né? O Schopenhauer, por exemplo, vai dizer que a vontade, há uma vontade cega e insaciável que nos move e é isso que nos leva a sofrer. A existência humana é dor e sofrimento. É um pêndulo entre o sofrer por não ter aquilo que você deseja e o tédio de ter aquilo que você queria. Ou seja, não tem solução. O que nós chamamos de felicidade nada mais é do que gotas num oceano de sofrimento, num mar de dor e sofrimento. Então, a felicidade da verdade são gotas de alegria no mar de sofrimento do Schopenhauer. Então, como que a gente pode sair dessa sensação de dor e sofrimento constante? A única possibilidade da gente superar isso é negando a vontade do Schopenhauer. É ela que nos move, ela é cega, insaciável, irracional, e a gente só pode superá-la a partir do momento que a gente a nega. Como a gente pode negá-la e superá-la? Há 3 formas. Através da arte, da experiência artística, o artista ali vê essa vontade ser suprimida ou ser anulada, no gozo artístico ali. Através da filosofia, da ciência, na busca pelo conhecimento, o conhecimento também te dá essa sensação que hoje os psicólogos chamam de flow, né? Flow é uma expressão em inglês, que é o fluir. Você gozar o momento sem se preocupar com mais nada. Quando você está fazendo algo que você gosta tanto que você não vê o tempo passar. Isso é a sensação de flow. É mais ou menos o que ele dizia, assim que você supera a vontade. Você faz algo que você gosta muito, pode ser através da arte, uma expressão artística, seja lá qual arte você goste, ali sua vontade, essa vontade cega e insaciável que tiver a sofrer superada, através da filosofia, da ciência, ou da busca pelo conhecimento, ou da religião. Também tem gente que experimenta essa sensação de flow ali na experiência religiosa, dentro de uma religião, seja lá qual for. Tem gente que encontra isso no budismo, no hinduísmo, no cristianismo, no islamismo. E todas as tradições religiosas tem a galera que é meio
monge, vamos dizer assim. No islamismo tem os sufis, né? Dentro do cristianismo tem os monges mesmo, né? Os monges cristãos. Dentro do budismo tem os monges também budistas. O hinduísmo também tem os seus indivíduos lá que praticam essa religiosidade que nega a vontade. Na verdade, não é bem negar, é uma experiência tal como o sagrado que o sujeito vê o seu eu sucumbir, ou diluir-se no todo do universo ou de Deus, seja lá o que for. O Schopenhauer defendia que essas três possibilidades. Então, o voluntarismo é um movimento filosófico que define que o que move o ser humano é a vontade, muito mais do que a razão. E a vontade ela é irracional, por isso que ela é oposta à razão. Né? Ela não tem lógica. Ela faz com que a gente deseje coisas e pessoas sem sentido. Por que a gente quer ou ama, se apaixona por quem a gente se apaixona? Não tem uma razão bem clara e explícita para isso. Mas aquela vontade te leva em direção do seu objeto amado. Enquanto você não tem, você sofre por não ter. Depois que você tem, você conquista aquilo perde a graça. Aí você começa a iniciar um tédio. E a vontade te direciona para outra coisa, para outra pessoa. E assim infinitamente. Porque é cego e insaciável. Próxima questão. Explica a vontade de Schopenhauer. Então, a vontade para ele é isso. A vontade para ele é algo, né? É um instinto, é um desejo cego e insaciável. Fonte de todo o sofrimento. Próxima questão. Explica a vontade de poder segundo Nietzsche. O Nietzsche tem uma visão diferente de Schopenhauer. Em vez de anular, negar ou tentar superar a vontade, o Nietzsche vai defender que nós devemos satisfazer a vontade. O que move o ser humano é uma vontade de poder ou de potência. E quando você satisfaz essa vontade de poder e potência, você aumenta a sua energia vital. Então é ela que nos faz sentir vivos, aumenta a nossa energia de viver, satisfazendo. Por exemplo, o desejo sexual é algo primordial, até na própria continuidade do ser humano. Mas não só o desejo sexual, né? Aquilo que é considerado pecado pelo cristianismo, tudo aquilo ali é vital. Soberba, se achar mais do que os outros. Se você não se achar, quem vai se achar? Nós vemos hoje problemas com pessoas que têm complexo de inferioridade. Isso é até uma patologia dentro da psicologia. Avareza, querer as coisas para si, isso também é vital. As coisas que você acumula, que você tem para si, aqui de alguma forma ajuda a te sustentar. A gula, né? Inveja, preguiça. Preguiça é um princípio, que é o princípio básico da física e dos seres vivos. Todo ser vivo busca gastar o mínimo de energia possível. É um princípio econômico de existência de todos os seres vivos. A preguiça, ela existe para isso, né? Você está ali reservando as suas energias para o momento que você for precisar delas. No momento de perigo, você tem que usar para poder fugir do perigo. Mas na maior parte do tempo, se você não estiver sendo ameaçado, para que você vai fazer? O problema do sistema capitalista faz com que a gente produza e se sinta ameaçado o tempo inteiro, né? Aí ele desvirtua completamente esse princípio básico dos seres vivos, dos animais, dos vegetais, que é do ser humano. Aí te leva a trabalhar, né, 10, 12, 14, 16, 20 horas por dia, numa lógica insana que adoece, que causa burnout. Mas a preguiça é algo vital, cara. Algo fundamental para a existência. É o princípio da economia de energia. E assim com todos os pecados. Né? Todos os pecados, eles, de alguma maneira, na verdade, são virtudes, segundo Nietzsche. Só que o cristianismo, por ser uma religião dos escravos, fez uma mudança, uma inversão de valores. O escravo, por não poder gozar esse mundo, ele inventa outro, onde ele pode gozar. Ele só se lasca aqui, ele se ferra aqui. Então ele cria um outro ele vai poder ter o sucesso, a felicidade plena, a realização.
Enquanto aqueles que têm tudo bom e do melhor nesse mundo, o outro vão se ferrar. Aí desinverte a lógica. Próxima questão. Explica o conceito de super-homem segundo Nietzsche. O super-homem é a encarnação da vontade e potência. Alguém que não se limita pelas crenças, pelos valores da cultura ocidental, especialmente da filosofia grega de Sócrates em diante, e da religião cristã, que castra o ser humano, que privilegia só a parte da razão, que o Nietzsche chama de a parte apolínea. O homem não é só a parte Apolo, apolínea, não é só a razão. Isso aqui é matéria que vai cair na prova, né? Mas... Então, a parte apolínea tem recreio também, né? A parte apolínea é a parte racional, da ordem, mas para o Nietzsche, a parte que complementa Apolo é Dionísio, que são as paixões, os desejos. É a parte criativa de produzir o novo, segundo Nietzsche. Então o homem é composto, para ser um ser integral, de Apolo e Dionísio. Do lado apolíneo e do lado dionisíaco. Apolo representa a ordem, a razão, a organização, mas isso só reproduz o mesmo. Enquanto o dionisíaco é a parte passional, é a paixão, da vontade, é o deus do vinho, que na loucura, completamente irracional, produz o novo, diferente. Os artistas vivem muito a experiência do dionisíaco. A arte é essa criatividade, é criar um mundo completamente diferente, enquanto a razão não cria nada diferente, a razão só reproduz a lógica existente. E a arte, o artista, o problema é que, ele inclusive dizia, é preciso ter um caos dentro de si para dar a luz a ideias brilhantes. Ou seja, é da desordem dionisíaca que surge o novo, que surge a genialidade. Através da imaginação. A razão ela é muito cerceadora, limitadora. É uma parte importante da existência humana, mas não pode se resumir só ao Apolo, como aconteceu com a filosofia grega, com o cristianismo. É preciso também dar espaço para o lado dionisíaco da existência humana, segundo Nietzsche. Então o super-homem é isso, né? É quem vive satisfazendo a sua vontade, não se deixando limitar pela moral que castra, que mutila o homem, principalmente a moral cristã e a moral filosófica de Sócrates, Platão, Aristóteles. Próximo. Explica a importância da fé segundo Kierkegaard. O Kierkegaard vai dizer o seguinte, né? Essa vontade cega e insaciável que nos leva ao sofrimento, ela só pode ser superada através da fé. Então o homem é movido por uma vontade cega e insaciável que nos faz sofrer. E como que a gente pode alcançar a felicidade? Há vários estágios de evolução da existência humana, segundo Kierkegaard. São 3, na verdade. Tem gente que vai buscar a felicidade no prazer. É a fase estética, o estágio estético da vida. Achando que o prazer vai trazer felicidade, realização plena. Mas o prazer é ilusório, ele é efêmero, ele é passageiro. Ele só te dá alegria enquanto você o experimenta. No momento em que você não está experimentando o prazer, você sofre. Sofre por não ter prazer. O prazer vicia. É o vício ali que hoje, né, se a gente pegar a psicologia, é a dopamina. Né? O prazer te faz experimentar a dopamina, mas depois te dá uma ressaca fodida também. É igual a cachaça no final de semana, que eu experimento. É um sofrimento, hercúleo. É muito bom quando você está gozando ali aquele barulho, né? Cachaça, freio, bagunça. O problema é a segunda-feira, meu amigo. Você cai na real, aí vem o sofrimento da ressaca. E aquela semana são 5 dias de dor e sofrimento. Você só tem prazer enquanto você desfruta daquilo. Então uma parte disso está sofrendo. Acordar no dia seguinte pulando pra cabeça, suando. Então não traz felicidade o prazer. Aí tem gente que, vou então superar esse estágio, vou para o próximo estágio, o estágio que eu acho que vai resolver o problema do prazer, que é o estágio ético. Vou buscar fazer o que é certo, o que é correto. Esse estágio também não te traz felicidade.
Você acha que fazendo as coisas certas, as coisas corretas, né? Agora eu vou renunciar ao prazer. Vou fazer só aquilo que faz bem para minha saúde. Isso também não traz felicidade. Porque você olha um monte de gente fazendo merda, coisa errada, e se dando bem. Enquanto você faz o que é certo, está se ferrando, sofrendo, se lascando. Sei lá, você mandou o shape, você tem certinho isso na alimentação. Mas aí você vai ver o cara que mandou uma bomba, né? Uma anabolizante. É muito maior que você tentando ali. Não, isso velho. De qualquer forma, até a vida ética também, você vai viver a vida certinha. Aí o político vai faz tudo errado e se dá bem, é um papo parcial, né? O cara só fez merda a vida inteira, vai ser prefeito de São Paulo. Fazer o certo, dá certo. Depende se você ficar esperando o resultado, que é outros conquistam, né? Agora, se você não esperar resultado nenhum, você fazer o certo pelo certo, era o que o Pedro te falava, né? Você não tem que fazer o certo por algum outro motivo, você tem que fazer o certo que é certo. E não esperar nada em troca, porque nessa vida aqui, não vai ter recompensa para você fazer o certo, o que eu te falava. Não existe recompensa nessa vida do certo. Mas você tem que ter esperança na imortalidade e num julgamento posterior para ferrar aqueles que fizeram merda. É a forma de você se vingar, se houver, né? Por isso que ele é a fundamentação da metafísica dos costumes. Ele vai falar que é necessário na ética que haja imortalidade da alma, julgamento, Deus para julgar. Porque senão nós vamos ver num mundo onde os maus se dão bem e os que fazem as coisas certas se ferram, se dão mal. Tá bom? Libera os presos. Então é isso aí, galera. Tchau pra vocês. Eu acho que eu Você acha, tem certeza? vou